Boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia Almeida Lima, eu sou graduada em Direito, mas estou atualmente fazendo mestrado em Filosofia, na linha de Conhecimento e Linguagem. E o meu objeto de estudo, no mestrado, é o argumento ontológico de Santo Anselmo. Mas por que eu estou aqui hoje? Porque há alguns meses eu conversei com o professor Rodrigo, sobre o meu interesse de mudar de objeto, quando for para fazer o doutorado. E um dos filósofos que me interessa é justamente Francisco Sanches. Então, a partir dessa conversa, eu me interessei realmente em pesquisar mais sobre Sanches e agradeço o convite do professor para apresentar essa pesquisa inicial, muito crua ainda, um texto eminentemente exploratório, mas que eu espero trazer algumas questões sobre Sanches que eu achei bastante interessantes, sobre o que nada se sabe, que é uma obra na qual ele vai questionar a filosofia aristotélica e escolástica, e aí vocês vão entender por que eu me identifiquei com Sanches, a partir dessa leitura, do texto que eu trouxe, mas também vou me permitir fazer alguns comentários se eu entender interessantes durante aqui a minha leitura, certo? Então vamos lá. A filosofia entrou definitivamente na minha vida no momento que comecei a questionar a existência de Deus. Foi uma fase dolorosa, mas extremamente libertadora, na qual percebi que as verdades absolutas que conhecia eram todas questionáveis. Nesse contato inicial com a filosofia, primeiro quis buscar provas da existência de Deus. Iniciei assim um estudo comprometido no monológio e proslógio do escolástico Santo Anselmo de Cantuária, que são as duas principais obras que falam na qual o Anselmo trata das provas da existência de Deus. Então, os argumentos de Anselmo pareciam convincentes sobre a existência de um ser tal que outro maior não pode ser concebido. Mas logo percebi que todas as tentativas de saber se Deus existe eram vãs. Foi quando, ao iniciar outras buscas de respostas aos meus questionamentos, deparei-me com o Quod Nihil Situr, de Francisco Sanches. Suspeitei, então, que nessa obra poderia estar meu consolo. Como ainda estou engateando no estudo do latim, tive que recorrer às traduções da língua inglesa e portuguesa da referida obra, com o desejo de futuramente ler os escritos de Sanches direto da fonte. Mas, por ora, essas duas traduções me dão a ideia do que trata o que nada se sabe de Sanches. Então, os últimos textos que eu tenho escrito no mestrado, eu sempre faço uma biografia antes dos filósofos pelos quais eu me interesso, porque eu sempre entendo que a biografia me mostra alguma coisa sobre a filosofia, sobre o sistema daquele filósofo. Então, eu fiz uma breve biografia de Francisco Sanches. Então, Francisco Sanches, 1551-1623, foi um médico, matemático e filósofo português. Não se sabe ao certo onde Sanches nasceu, se em Braga, Portugal, ou na cidade de Tui, em Espanha, mas há registros de que foi batizado em Braga na data de 25 de julho de 1551. Sua vida acadêmica iniciou-se na Itália, Roma, e concluiu-se na França, Montpellier. Em 16 de novembro de 1623, faleceu em Toulouse, na França. Então, segundo Evaristo de Moraes Filho, que é um autor que escreveu sobre Sanches, esse foi um livro que eu encontrei bem interessante. Então, segundo esse autor, em sua obra Francisco Sanches, na Renascença Portuguesa, livro que retrata momentos da vida de Sanches, o autor destaca que a obra de Sanches é vária e multiforme, abrangendo assuntos das ciências da natureza e das ciências do espírito, desde a astronomia à psicologia, detendo-se principalmente nas preocupações centrais das próprias bases do conhecimento, que é a filosofia. O que nada se sabe de Sanches é uma crítica direta à filosofia de Platão, Aristóteles e aos ensinamentos da escolástica. Então, por isso que eu me identifiquei quando li, porque, já que eu estava estudando sobre a escolástica, então um autor que critica a escolástica me interessou. A obra inicia-se
com as seguintes declarações, cito Sanches: nem sequer sei que não sei nada. Conjecturo, porém, que nem eu, nem os outros. De Lábaro me servirá essa proposição, a qual se seguirá estoutra, nada se sabe. Fim de citação. Ao ler as linhas do Que Nada Se Sabe, em nenhum momento percebi que Francisco Sanches opõe-se à existência de Deus. Talvez suas concepções não eliminem a possibilidade da existência de um ser superior. Eu não percebi nenhum indício disso, né? Pelo menos nessa leitura, nessa primeira leitura. No Que Nada Se Sabe, Sanches mostra a sua personalidade questionadora e sua posição inconformada com a filosofia de sua época. Então, ainda para Evaristo de Moraes Filho, cito: a figura de Francisco Sanches foi singular em sua época, entre os portugueses, pelo que significa de inquietação e autêntica vocação para os estudos filosóficos. Enquanto a maioria dos seus contemporâneos se preocupavam com as humanas letras, muitas vezes com aprofundamentos bem sérios e eruditos de grego e latim, voltava-se ele para os problemas mais elevados do pensamento, indagando sempre com uma paixão tão viva que ainda hoje se comunica ao leitor. Passaram pelo seu crivo lógico os mesmos assuntos eternos da filosofia, no que ela possua de mais autenticamente próprio, como objeto específico e inconfundível de sua tarefa. Assuntos que sempre ocuparam os homens em meditações por vezes angustiantes. Uma das minhas preocupações angustiantes, né? Também estão relacionadas a essas questões que são discutidas até hoje na filosofia. Eram os mesmos temas de teoria do conhecimento, sobre a essência da realidade e a natureza das coisas, sobre as possibilidades dos sentidos e dos juízos humanos, que tanto aproximaram os pensadores antigos e medievais. Fim de citação. Então, para o então renascentista Francisco Sanches, as estruturas das filosofias platônicas, aristotélicas e medievais não mais poderiam servir de respostas às nossas perguntas. Entre os ensinamentos do medievo e as aspirações da modernidade, a Renascença foi um período eminentemente marcado pelo antropocentrismo e humanismo, pelo afastamento dos dogmas cristãos, antes verdades inquestionáveis, e pelas investigações acerca da natureza humana. Especificamente quanto à Renascença portuguesa, mesmo diante das resistências de pensadores de uma filosofia ortodoxa, muitos portugueses ganharam bolsas para estudarem na Itália e italianos migraram para Portugal a fim de difundir suas ideias renascentistas. Sanches beneficiou-se dessas reflexões para lançar suas posições filosóficas. A primeira publicação do Que Nada Se Sabe ocorreu em 1581 em Lyon, na França. Outras publicações ocorreram com pequenas alterações do nome da obra, mas Que Nada Se Sabe, título este conhecido no Brasil, é o nome da principal obra de Sanches. A título de curiosidade, na cidade de Braga, em Portugal, há um agrupamento de escolas com o nome do Dr. Francisco Sanches e uma estátua do filósofo na Praça São João do Souto. Sua filosofia continua viva nas faculdades de filosofia, principalmente de Portugal, Itália e França. No Brasil, a difusão de suas ideias vem ganhando contornos cada vez mais significativos, já que o Que Nada Se Sabe é verdadeiramente a obra que marca o início da filosofia moderna. E é incrível como, pelo menos, né, eu não ouvi falar no mestrado sobre Sanches. Isso me deixou um pouco assustada, porque a filosofia renascentista ela é um pouco desprezada, né, nos cursos de filosofia. Enfim, os escritos de Francisco Sanches, na aludida obra, são precursores às críticas mormente direcionadas aos pensamentos aristotélico e escolástico. Críticas estas posteriormente solidificadas pelas obras dos modernos Descartes e Bacon. Também de acordo com Evaristo de Moraes Filho, cito: parte Sanches da crítica ao conceito aristotélico tomista da verdade, separando desde logo a filosofia da teologia, como já haviam feito, de resto, Duns Scotus e Guilherme Ockham. Os seus estudos médicos e de ciências naturais não podiam contentar-se com o que lhe era ensinado. Formara-se um hiato entre as suas observações diretas das coisas e a verdade tradicional que constava dos livros. O tipo de ciência que lhe transmitia a escolástica divorciava-se da realidade, preferindo comentar textos de doutores ilustres a experimentar mais uma vez os fatos da natureza. Como se sabe,
considerava ela, a escolástica, a realidade primária, Deus, colocando o mundo sensível, devido à causa materialis e à causa formalis, num plano secundário, como realidade segunda de grau inferior, fim de citação. Então, a partir dos transcritos, comentários sobre o distanciamento de Sanches da filosofia escolástica, apresenta agora as principais ideias de Aristóteles em sua filosofia da ciência, que também são objetos das críticas do filósofo português. Então, aqui eu já entro realmente, no pensamento do Sanches. Então, comumente, entendemos por episteme um saber que, diferentemente da opinião, goza de estabilidade e certeza. Opostamente ao idealista Platão, que rejeitava qualquer espécie de certeza no mundo sensível, Aristóteles buscava na experiência toda a base do conhecimento. Inclusive, ontem o professor Renato, na palestra dele, na conferência dele, falou muito sobre isso, né? Foi o professor Renato. Isso, exatamente. Ele falou sobre essa questão, dos mundos, sensível e das ideias. Então, Aristóteles buscava na experiência toda a base do conhecimento. Sanches assim refuta a ideia da ciência como habitus per demonstratione acquisitus, isto é, um hábito adquirido por demonstração. Francisco Sanches, então, disserta da seguinte maneira, cito Sanches: acho péssima essa definição. É definir uma coisa obscura por outra mais obscura ainda. Assim enganam os homens. O que é hábito? Para mim, ainda é mais obscura a palavra hábito que a palavra ciência. E para ti também, com certeza, não é mais clara. Então, outro autor que eu também me baseei para estudar, para fazer esse estudo, é esse Antônio Azevedo, que também foi a tradução que eu utilizei em português. Então, Antônio Azevedo expõe em sua obra da Epistemologia e Metodologia de Francisco Sanches que este conclui que é um erro chamar hábito a ciência, pois a ciência não é uma qualidade. Para Sanches, a ciência é antes um ato mental simples. A ciência, para Sanches, deixa de ser assim tratada como um hábito intelectual. Agora, a relação entre sujeito e objeto é valorizada e torna-se a consequência direta da ciência. Seria, então, para ele, a ciência uma produção bilateral. Sanches nos convida à investigação pessoal, a uma apreciação individual do mundo, sempre com um olhar de principiante. Para ele, também, cada época detém a sua verdade. Por isso, propõe Sanches um novo método na direção de um conhecimento científico desvencilhado das amarras da teoria aristotélica e das verdades escolásticas. Então, voltando para o pensamento de Aristóteles, todos os argumentos poderiam ser enquadrados na forma de silogismos, padronizando-se todas as sentenças declarativas dentre proposições universais afirmativas ou negativas e proposições particulares afirmativas ou negativas. Então, conforme os ensinamentos de Antônio Azevedo, citando Sanches, e aí ele faz uma crítica muito ferrenha ao silogismo, Sanches. Então, cito o Antônio Azevedo. Como o silogismo é um raciocínio dedutivo que tende a explicar a particularidade através de uma estrutura lógica, as categorias, as 5 ideias universais unívocas ou universais reflexos, gênero, espécie, diferença, propriedade e acidente, Francisco Sanches interroga-se sobre a validade deste processo cognitivo, ou seja, sobre a possibilidade de construir o conhecimento científico a partir de universais metafísicos e supostamente eternos, rebatendo tanto a validade da demonstração silogística como a sua pretensão de ser um processo engendrador de conhecimentos, silogismo que engendra ciência. Fim de citação. Sanches declara ainda quão sutil, quão longa, quão difícil a ciência dos silogismos. Na realidade, é fútil, longa, difícil e nula a ciência dos silogismos. É uma fala de Sanches. Então, a ciência também não poderia ser mais entendida como conhecimento das coisas pelas causas. No livro 1 do capítulo 3 da Metafísica, Aristóteles estabelece 4 causas das coisas. São elas: material, formal, eficiente e final, que nós sabemos. Então, a causa material é aquela que se caracteriza por compor o próprio objeto, sendo, então, a materialidade da própria coisa.
A causa formal é o próprio molde da coisa, o modelo ou a forma que a acompanha, sendo assim o desenho, o formato que o objeto ganha. A causa eficiente é a força atuante sobre a coisa, fornecendo a forma do objeto. E a causa final confirma-se na finalidade da coisa. Então, Sanches informa, cito Sanches, que não se sabe nada, se quiseres ter um conhecimento perfeito da causa eficiente e da final. E ele faz mais uma crítica a Aristóteles. Então, outra refutação apresentada por Sanches em seu Que Nada Se Sabe é de que a ciência não é recordação, segundo os ensinamentos de Platão. Então, a teoria da reminiscência inicialmente aparece no Mênon de Platão e posteriormente nas obras Fédon e no Fedro. No diálogo com Mênon, Sócrates explica que, sendo então a alma imortal, e tendo nascido muitas vezes, e tendo visto tanto as coisas que estão aqui quanto as que estão no Hades, enfim, todas as coisas, não há o que não tenha aprendido, de modo que não é nada de admirar, tanto com respeito à virtude quanto aos demais, ser possível a ela rememorar aquelas coisas justamente que já antes conhecia. Pois, sendo a natureza toda congênere e tendo a alma aprendido todas as coisas, nada impede que, tendo alguém rememorado uma só coisa, fato esse precisamente que os homens chamam aprendizado, essa pessoa descubra todas as outras coisas, se for corajosa e não se cansar de procurar, pois, pelo visto, o procurar e o aprender são, no seu total, uma rememoração. É uma citação do Mênon, de Platão. Então, Sanches não aceita a recordação como fonte do conhecimento e questiona. Desculpa. E questiona. Demais. Pode me dar o café, por favor. E questiona. Desculpe, gente, eu tô com a voz 5. E questiona. Demais. O ar-condicionado está muito forte. Desculpa. E questiona. Demais, se a alma sabia antes de se unir ao corpo, também depois é ela que sabe, e não o homem. Ora, é ou não inébito dizer que a alma sabe? Uma pergunta de Sanches. A dualidade do mundo sensível e inteligível e a teoria da reminiscência, assim como as teorias de Aristóteles sobre ciência como hábito, da validade cognitiva dos silogismos e do conhecimento das coisas pelas 4 causas, não cabem na filosofia de Francisco Sanches. Assim como as teorias de Platão e Aristóteles não têm qualquer valor epistemológico, para Sanches também não tem as definições escolásticas, já que estas seriam apenas palavras. Adverte então Sanches que todas as definições são verbais, bem como quase todas as questões. Eu me explico. Obrigada, Rodrigo. Se você quiser, dá uma parada e bebe uma água. Não, dá pra ler. Só foi uma alergia aqui. Então, eu me explico. A essência das coisas não podemos conhecê-la, pelo menos eu. Então, as objeções de Sanches, para mim, parecem ser completamente plausíveis e estão presentes em todo o seu Que Nada Se Sabe. Então, essa crítica, a Aristóteles é muito presente o tempo todo. Então, a partir das refutações apresentadas, Sanches desenvolve assim sua teoria da ciência. Evaristo de Moraes Filho expõe que Sanches define a ciência como rei perfecta cognitio, isto é, como conhecimento perfeito do mundo objetivo e real, sem que nada se pode saber. Para Sanches, é falso que a demonstração produza o hábito científico, pois de um ignorante, mas capaz de saber, brota a ciência, mostrando a demonstração apenas aquilo que se tem de conhecer, como se deduz do próprio significado das palavras demonstração. Então, diante disso, para Sanches,
a ciência não pode ser fundamentada unicamente na experiência, e muito menos em recordações da alma. Sanches define, então, ciência como conhecimento perfeito do assunto. Sanches define, então, ciência como conhecimento perfeito do assunto. Eis uma definição fácil e, no entanto, verdadeira dessa palavra. O conhecimento para Sanches, cito Sanches, é a compreensão, a penetração, o entendimento e qualquer outra coisa, se houver que signifique o mesmo. Mas mesmo diante dessas definições, para Sanches, as palavras não conseguem expressar de forma concreta a essência das coisas, e muito menos definir de forma realmente satisfatória o que é ciência. As palavras apenas refletem o quanto ignorantes nós somos e o quanto nada sabemos. Cada vez que criamos mais palavras para definir ou caracterizar algo, mais certeza temos de que nada se sabe. No que nada se sabe, Sanches explana ainda sobre sua admiração pela figura de Sócrates. E aí foi quando eu li o título, me remeteu imediatamente a Sócrates, né? O título da obra de Sanches. E sobre a afirmação do filósofo ateniense de que nada sabia, Sanches comenta que só por essa afirmação o julgo doutíssimo, embora ela não satisfaça ainda por completo meu espírito. Acredito que seja inevitável, ao ler o título da obra de Sanches, não associá-lo quase que imediatamente às palavras de Sócrates. Nas palavras de Luiz Martinho, em seu artigo Que Nada se Sabe, um ensaio sobre Francisco Sanches e a dinâmica do não saber, sobre a aludida obra, disserta este autor português que obra maioritariamente destrutiva do saber, é, porém, possuidora de traços evidentes e esclarecedores de um método de construção do mesmo. Enquanto Sócrates asseria que algo sabia, mesmo que fosse somente que nada sabia, e isso punha-o acima dos homens que, ignorantes, acreditavam ser sábios, mas não o eram, Francisco Sanches afirma algo mais veementemente ainda. Nem sequer sei que não sei nada. Fim de citação. Alicerçada na biografia e principais posições filosóficas de Francisco Sanches, bem como em suas refutações às teorias científicas da época, apresenta a especificidade do ceticismo do filósofo português. Fazendo um retrospecto histórico e recorrendo aos ensinamentos do professor Dr. Danilo Marcondes em sua iniciação à história da filosofia, sabemos que a história do ceticismo começa com o proto-ceticismo dos pré-socráticos, ou também chamados filósofos da natureza, pensadores do século VI a.C., e os primeiros defensores da noção de arqué, elemento que origina todas as coisas. Mas é com Pirro de Elis, 360-270 a.C., que as ideias céticas ganham seus primeiros contornos. Posteriormente, na Academia de Platão, surgem os chamados céticos acadêmicos, com Arcesilau, Carnéades e Clitômaco. Mais à frente, o pirronismo, ou ceticismo pirrônico, tem como seus principais nomes Enesidemo de Knossos, século I a.C., e Sexto Empírico, século II d.C., com suas hipotiposes pirrônicas. Fim de citação. Assim sendo, para Marcondes, e aí Alexandre ontem parafraseou essa passagem de Danilo, mas eu vou repeti-la, aqueles que afirmam ter descoberto a verdade são os dogmáticos. Assim são chamados especialmente Aristóteles, por exemplo, Epicuro, os estoicos e alguns outros. Clitômaco, Carnéades e outros acadêmicos consideram a verdade inapreensível e os céticos continuam buscando. Portanto, parece razoável sustentar que há 3 tipos de filosofia: a dogmática, a acadêmica e a cética. Então, um ponto comum entre todas as linhas de pensamento de tradição cética é a sua oposição ao dogmatismo, isto é, a refutação às verdades absolutas, inquestionáveis. Sanches, ao dizer que nem sequer sabe que não sabe nada, assume uma posição cética em seu que nada se sabe. Ele claramente defende como método científico a análise, a fim de que atinjamos o conhecimento. Entretanto, mesmo que proponha um método científico,
Sanches a expõe que olha para onde o discurso nos levou. Já toda a ciência é uma ficção. Palavras de Sanches. Então, diante dessas considerações, a pergunta que fazemos é a seguinte: em qual escola cética estaria inserido Francisco Sanches? Essa não é uma pergunta tão fácil de responder. Conforme relata Evaristo de Moraes Filho, cito, escreveu Cesare Giarratano que o pensamento do filósofo português não pode vir a ser classificado apressadamente ao lado das ideias de Montaigne e Charron. A sua verdadeira e autêntica direção espiritual é a mesma a que pertence Descartes. A sua dúvida não é definitiva, e sim provisória e metódica. Ele não professa uma dúvida pela dúvida aos modos dos pirrônicos, mas quer mudar os métodos da busca científica para reconstruir ex novo uma ciência mais fácil e menos falaz, donde, mais que Montaigne, ele pode chegar-se a Bacon e Descartes. Citação de Evaristo de Moraes. Anteriormente, a ênfase ao ceticismo de Sanches, façamos brevemente uma apreciação do pensamento de Montaigne, autor francês que talvez tenha sido lido por Sanches, até porque eles tinham um grau de parentesco, né? Uma sucinta menção aos seus questionamentos sobre a universalidade da natureza humana e uma investigação a qual linha do ceticismo Montaigne se insere, para que posteriormente haja uma posição fundamentada sobre o ceticismo de Francisco Sanches. Montaigne faz reflexões importantes sobre a natureza humana em razão do descobrimento do Novo Mundo. A diversidade de culturas desses povos das Américas faz com que o aludido filósofo desenvolva o seu chamado argumento antropológico, nas palavras do professor Danilo. Cito o professor Danilo. Pode ser caracterizado, sobretudo, pelo questionamento de uma natureza humana universal, por um ceticismo acerca da existência de uma natureza humana única e homogênea, levando a um relativismo cultural quanto à possibilidade de entender, classificar e categorizar essas diferentes culturas tão radicalmente distintas da europeia, levantando a esse respeito exatamente o problema do critério em relação a esta possibilidade. Então, Montaigne insere-se em uma espécie de ceticismo cultural, segundo palavras do professor Celso Azar, que palestrou aqui para nós, que remonta o ceticismo antigo de base pirrônica. Já Francisco Sanches parece não se valer dos ensinamentos dos céticos acadêmicos e pirrônicos, pelo menos não há registro disso. Evidentemente, Sanches elaborou um novo modo de ceticismo. Faço referência ao entendimento de Morandas de Souza, que está aqui presente, muito feliz, inclusive, de citá-lo, que em sua dissertação de mestrado intitulada A Dúvida Cética, no Cognihiussitor, de Francisco Sanches, sustenta que, cito Morandas, Sanches, apesar de utilizar o ceticismo metodológica e hiperbolicamente, não deixa sua postura cética. Pelo que vimos, ele aproxima-se daquilo que Popkin chamou de ceticismo mitigado ou construtivo, no capítulo 6 de sua História do Ceticismo. Assim, no ceticismo mitigado ou construtivo, apresentado por Richard Popkin, citado agora por José Maia Neto, cito, o conhecimento é limitado em escopo, a metafísica é impossível, o conhecimento é restrito aos fenômenos, e a certeza alcançável é só moral ou probabilística. Fim de citação. Então, diante dessas duas citações, eu entendo que mesmo com o enquadramento de Sanches nessa espécie de ceticismo, o ceticismo de Francisco Sanches é muito específico, né, e ainda precisa ser melhor explorado, sendo a minha pretensão acadêmica a partir de agora fazer essa exploração, fazer esse estudo, né, e talvez, né, concordar com Morandas sobre essa classificação, ou até mesmo, né, buscar uma nova classificação do ceticismo de Sanches. Então, por fim, concluímos assim, com arrimo nos ensinamentos de Sanches, que o ser humano é incapaz de conhecer a essência das coisas. As definições das palavras são apenas definições verbais, meras representações da realidade. As definições categoriais de Aristóteles são abstrações. Os nomes que atribuímos às coisas fazem-nos ter a sensação de que as conhecemos, mas isso não passa de uma ilusão. Então pergunto,
Francisco Sanches possivelmente estava então certo de que nada se sabe? Ainda não sei. Uma certeza eu tenho, que conhecer suas ideias nos leva a refletir sobre as verdades absolutas que ainda nos perseguem. Bem, gente, eu peço desculpa, né, porque eu estou muito gripada, e como o ar-condicionado estava muito forte, eu não consegui controlar aqui a tosse, mas agradeço o convite e espero, né, poder continuar estudando realmente, né, e mais profundamente sobre ceticismo, e me coloco à disposição para perguntas, mas não muito profundas, porque, como eu falei, né, o meu estudo é inicial, mas agradeço o convite, professor Rodrigo, viu? Imensamente. Peço desculpas pela minha voz, pela minha gripe, ok?